A graça e a paz do Senhor Jesus para você, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo desse canal abençoado, Alimento do Céu. Esse alimento que tem edificado, que tem fortalecido, eu tenho certeza disso, o teu espírito. E se você tiver uma Bíblia aí de fácil acesso, abra aí em Tiago, carta de Tiago, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 19 até o versículo 22. Tiago, capítulo 2, a partir do 19, diz o seguinte: vocês creem que existe um único Deus? Ora, lembre-se que os demônios também creem nisso e tremem de terror. Ó homem insensato, quando finalmente você compreenderá que a fé sem obras é inútil? Vocês não se recordam de que até mesmo o pai Abraão foi declarado justo por causa das suas obras, quando estava pronto para obedecer a Deus, mesmo que isso significasse oferecer seu filho Isaque para morrer no altar? Como vocês veem, a sua fé e as suas obras agiram juntas. A sua fé foi aperfeiçoada pelas suas obras. Tiago, aqui na sua carta, ele nos fala de algo assim muito importante. Tiago nos traz à memória que a fé sem obras ou sem atitudes, ela se torna uma fé morta. E você deve estar perguntando, mas como é isso, irmãos? Uma fé sem obras é morta. Eu não tenho apenas que crer? Não é tão somente crer, eu tenho que fazer alguma coisa para provar que realmente eu creio sim. E o Tiago, ele chega aqui e fala assim, olha, vocês creem que existe um único Deus? Ora, lembre-se que os demônios também creem e tremem de terror. Os demônios também creem. Só que existe uma diferença. Os demônios creem sim que existe um único Deus, ele sabe disso. O diabo, ele sabe disso, que só existe um Deus, que ele é o Todo-Poderoso. Só que a diferença dele para nós é que nós cremos e nós agimos. Queridos, a palavra do Senhor chama de homem insensato. Quando é que finalmente você compreenderá que a fé sem obras é inútil? Eu quero te dar um exemplo. Outro exemplo, aliás. Quando nós falamos, eu creio em Cristo, eu creio que Jesus há de abrir uma porta de emprego para mim. Só que, se você somente crê e você fica em casa de braços cruzados, você tem um curso, você tem uma faculdade, mas você não sai para distribuir currículos. Você não sai para procurar algo para fazer. Deus, ele é o Deus do impossível. O impossível, que é abrir a porta, é ele quem faz. Agora, a tua parte, quem tem que fazer é você. Aí entra a atitude, aí entra a obra. A tua fé, ela tem que vir acompanhada com as obras. Você não precisa somente crer e também você não precisa somente agir sem fé. Uma coisa está ligada à outra. Existe uma história, não sei se é real ou não, onde fala, mas eu creio que não, deve ser apenas uma ilustração. Vamos trazer como ilustração de um certo homem, né, que pagou para ir um passeio num barco, um barco comum, um barco a remo. E ele pagou para o dono do barco, e aquele dono do barco, né, começou a remar com uma mão só. Digamos que ele começou a remar com a mão direita e aquele barco, ele não saía do lugar. Ele ia remando e ele ficava só em círculo. E ele soltou o remo direito, começou a remar com a mão esquerda. E ele remou e também da mesma forma não saía do lugar, ficava em círculo. E detalhe dessa história, dessa ilustração. Os dois remos, um remo estava escrito fé, no outro remo estava escrito obras. E aquele dono do barco falou para aquele homem que tinha pago, né, aquela viagem, falou assim, você viu? Eu remei com a mão esquerda, não foi. Remei só com a mão esquerda, a esquerda e a direita, né? Não foi. Agora eu vou mostrar para você. Quando eu começo a remar com as duas mãos ao mesmo tempo, o que acontece com o barco?
E ele começou a remar com as duas mãos. Aí sim, o barco tomou rumo e foi. E aquele homem que alugou o barco perguntou por que ele estava fazendo aquilo ali. Por que ele mostrou aquilo ali para ele? Ele falou, olha, você observou que um remo chama fé e o outro remo chama obras? Se eu remar só com um, não vai surtir efeito. Se eu remar só com o outro, não vai surtir efeito. Agora, quando eu junto a fé com as obras, aí sim eu sigo em frente e tudo dá certo. É apenas uma ilustração, queridos, mas serve muito para mim e para a tua vida. Porque o Tiago, ele fala isso aqui. Ele fala, vocês não lembram não do nosso pai Abraão? O pai da fé. Abraão é considerado o pai da fé. Porque a atitude que Abraão teve e que mostrou e que provou que ele realmente era um homem de fé, ele provou através não só de crer, mas da sua atitude. Quando Deus pediu a Abraão o único filho que ele tinha, Abraão só tinha Isaque, o filho da promessa. E Deus falou, Abraão, eu quero teu filho. E o que é que ele falou? Para Abraão preparar o menino, preparar a lenha, porque a gente sabe que naquela época as pessoas faziam sacrifícios com animais, só que dessa vez não tinha animal. Era o único, o primogênito e até então o unigênito, filho de Abraão. Aí o Deus Todo-Poderoso fala, Abraão, pega Isaque, coloca no animal, ou seja, no jumento, no cavalo, não sei o que era. Pega a lenha e vai para o monte. Abraão fez dessa forma. Pegou a lenha, pegou o menino, pegou o cutelo, ou seja, um tipo de um machadinho e levou. E ele foi crendo, ele sabia que ele estava indo para entregar o seu filho para Deus. E o detalhe, era ele que ia matar o filho, ele ia imolar, como dizem outras versões, o filho, e entregar para Deus. E no caminho, a palavra do Senhor diz que o menino Isaque perguntava, pai, aqui está a lenha, mas cadê o novilho? Cadê o animal para sacrificar? Irmãos, você que está me ouvindo, você que é pai e mãe, jamais eu e você teríamos coragem de fazer isso. Nunca. Nem sabendo que era para Deus, a gente não teria coragem. Hoje, eu tenho certeza, eu te falo com medo de errar, não existe fé como a de Abraão. Mas Abraão foi. E cada vez que Isaque perguntava, cadê o novilho? O Abraão falava, Deus proverá. Abraão sabia que o Deus que pediu o seu filho, o seu único filho, ele ia prover. Ele, na hora exata, no último instante, Abraão acreditava que Deus ia fazer alguma coisa. Ele acreditava dentro dele que Deus estava ali testando a sua fé. E aconteceu do jeito que Abraão imaginou. Eles chegaram lá no monte, no lugar preparado pelo Senhor, escolhido pelo Senhor. Ele pegou o menino, ele colocou no altar, ele amarrou o Isaque. A lenha estava ali toda preparada. E na hora que a palavra do Senhor disse, na hora que ele levantou o cutelo, na hora que ele levantou aquela arminha ali para matar o seu filho, para entregar para o Senhor, ele ouviu uma voz que bradou muito alto. E essa voz disse, Abraão. E Abraão olhou. Eu fico imaginando a cena. Abraão olhou. E quando ele viu do seu lado, estava ali um novilho. Agora você deve estar perguntando, e de onde surgiu esse novilho? Não importa de onde ele veio. O que importa é que o Deus Todo-Poderoso, ele preparou na hora certa. É assim que ele faz comigo, é assim que ele faz contigo. Ele testa a nossa fé até na última hora, para ver se realmente a gente vai continuar firme, para ver se realmente a gente vai obedecer. Eu não sei qual é o sacrifício que você tem que fazer, o que Deus já pediu para você fazer, para que você prove realmente que você é obediente a Ele. Eu não sei qual é a prova de fogo que você está passando. Eu só te digo uma coisa, seja um Abraão.
Se as pessoas chegarem e perguntarem para você, mas onde é que você acha que você vai ter condições de você ter a sua casa própria? Aonde? Você responda para eles como Abraão respondeu para Isaac: Deus proverá. Onde é que você acha que vai chegar servindo a Deus e passando esse problema aí? Passando a necessidade aí? Você acha que vai arrumar de onde? Deus proverá. Não deixe em momento algum de obedecer a Ele. Não deixe em momento algum que as pessoas frustrem os teus sonhos. Que as pessoas frustrem aquilo que você mais deseja alcançar. Porque mesmo que ao teu redor você olhe e não veja saída nenhuma, porque humanamente falando ali não tinha saída nenhuma para Isaac. Mas o seu pai Abraão, o tempo todo ele estava crendo, Deus proverá. E é Deus que vai prover na tua vida. Você que não tem condições de conseguir aquilo que você tanto sonha. Você que não tem condições de conseguir, você olha assim e fala assim: Deus, é um sonho muito alto. É um projeto muito alto para as minhas condições. Creia, Deus proverá. Você só precisa de duas coisas: obedecer e confiar. Porque às vezes a gente obedece, mas no meio do caminho a gente dá uma recuada. Continue avante. Abraão tinha que ir até um monte. Eu não sei até onde Deus mandou você ir. Vá até onde Ele te mandou. Porque na última hora Ele proverá. Amém? Agora eu convido a você a orar comigo. Feche os teus olhos e vamos falar com o Deus de Abraão. Querido Deus, maravilhoso eterno Pai, Deus, eu sou grata demais por essa palavra. Eu sou grata, Senhor, pela experiência e pelo exemplo, pelo testemunho de Abraão. Abraão não relutou, Abraão não recuou, Abraão não contendeu contigo, não te fez perguntas em nenhum momento. Ele apenas acreditou. Ele apenas cumpriu o mandado do Senhor. Ele seguiu à risca as ordenanças. Ele seguiu à risca tudo aquilo que o Senhor pediu. E por isso, ele foi intitulado, Senhor, como Pai da fé. Nessa palavra diz que o Senhor chamou Abraão de amigo. Não era somente um servo, mas se tornou amigo de Deus. Próximo, íntimo de Deus. Faça isso, Pai, com essa pessoa que ora comigo. Faça isso, Senhor, com esse homem, essa mulher que nesse momento eu creio que algumas pessoas pararam e imaginaram, realmente eu não tenho condições jamais de fazer o que Abraão fez. Mas Deus, o Senhor quando pede, o Senhor sabe a quem está pedindo. Quando o Senhor deu aquela prova para Abraão, o Senhor sabia a quem estava dando. E a tua própria palavra diz que o Senhor não nos dá uma prova maior do que aquela que a gente pode suportar. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem dado prova para essas pessoas que estão orando comigo. Então eu tenho certeza que o Senhor não deu uma prova maior do que o que eles podem suportar. Pai, dá força, aumenta a fé, a confiança em Ti e principalmente a obediência. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreve, deixa o seu like, compartilhe essa mensagem, que eu tenho certeza que essa história de Abraão, ela vai impactar muitas vidas. Essa história de Abraão, a história de fé, de obediência, de perseverança e de confiança no Senhor, vai impactar muitas vidas. Vai gerar dentro de outras pessoas uma fé que elas nem imaginavam ter. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.